Não tem carregador. Mas na mesa da Ana. Peraí. Na mesa da Ana ali tem um igual ao teu, eu acho. Olá, pessoal. Aí. Vamos ver aqui se a gente consegue. Aê! Oi, Olá, tudo bom, Greg? tudo e vocês? Tudo jóia também. Que delícia falar com você hoje aqui. Nossa, eu pedi ajuda, porque é a primeira vez que estou fazendo isso. Ela me explicou, a gente fez um teste antes. A Não gente sabia. tá, a gente tá fazendo cada dia é uma aventura diferente aqui, Ah, Greg, é? mas é bem gostoso. A gente bate um papo gostoso aqui. Sim, estou vendo, estou seguindo. É bem legal Legal. isso. E tem muita gente olhando? Ó, daqui a pouco tá entrando bastante gente aqui. Já saiu, você tá muito famoso, Greg. Já saiu em vários jornais falando que a gente vai conversar com o Greg, da Tritique, Então vai, etc. então vai ter que ser inteligente. Exatamente. Vamos ter que fazer um bate-papo gostoso aqui. O Alfredo vai participar com a gente aqui também. E a ideia é a gente Ah, conversar uma meia horinha para falar um pouquinho sobre a arquitetura das cidades. E acho que tem uma visão tua aí que vai agregar bastante na concepção de tentar entender como é que essa arquitetura vem influenciando comportamentos. E aí, Greg, beleza? tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo. Como é que vocês estão aí de quarentena? Home office, mas é maravilhoso o final, enfim, é maravilhoso. A gente se assustou no início e de uma forma incrível, funciona muito bem. Até as pessoas falam que eles trabalham mais. A gente está muito concentrado. A única coisa, quando você tem filho, é uma coisa um pouquinho mais complexa. É gostoso, mas é complexo. E justamente é muito engraçado de ver essa, essa mudança, porque é óbvio que você pensa para o futuro. Isso mudou tudo. A gente achava que não era possível e mais que possível, funciona bem, a gente não perde mais tempo no trânsito, a gente está mais concentrado. Então é uma coisa muito delicada para repensar um pouquinho como que a gente vai trabalhar. Será que vale a pena gastar 2 horas no trânsito de São Paulo para fazer uma reunião? Será que vale a pena ir todos os dias no escritório? Enfim, é um futuro que tem que reconsiderar com certeza absoluta. Então, tá um Que pouquinho legal. pesado que faz 1 mês e meio e tem que aprender, cansou muito, acho, para colocar isso tudo em pé, mas foi rápido e ao final das contas tem que quase obrigar as pessoas a tirar um dia ou dois para descansar, porque é intenso, é muito intenso. Mas a casa tem que repensar um pouquinho as nossas casas também, porque ao final das contas, reintroduzir o trabalho no espaço doméstico, que a gente não tinha mais, tem que rever como que é, recompartilhar um pouquinho as coisas, se não tem é tipo um open space com família, sabe? Isso Cada é um buscando engraçado. o seu uso, né? Desculpa? Cada um querendo usar de um jeito a casa. Isso, e tem que rever alguns cantinhos mais fechados, mais intimista, para ter um pouquinho de privacidade. Mas é gostoso de viver isso ao final. É gostoso. Não sei se é gostoso, mas é interessante. É muito interessante. Não, esses dias eu tava conversando com um amigo meu francês mesmo, e ele falou assim, what a moment to be alive, né? Tipo, e eu fiquei pensando, eu falei, cara, é verdade, né? Tipo, você fazer parte disso, apesar de ser um momento que, né, que demonstra a fragilidade da vida, do mundo, você fazer parte dessa consciência, efetivamente, acho que é um privilégio, né? A gente está vivendo esse momento, no fim das contas. Sim, se não demora anos, tudo bem. Porque, porque a Depende do primeira tamanho da vez. dose. É, É, a gente estava conversando, eu não sei com quem, a primeira vez que a gente
reaprende a viver em casa, em nossa casa. Reconviver com nossos objetos, a nossa biblioteca, o nosso sofá, nossos filhos, a nossa amada, cozinhar, enfim. A gente tem sorte de ter uma casa, que isso é um luxo absoluto, em São Paulo ainda mais. Mas justamente esse contato com a natureza, as plantas que a gente gosta de fazer, mas ela é tão importante, ainda bem que a gente tem isso do lado, lá, abrindo a janela, tô com a palmeiras e gramado, isso não tem preço. Não tem preço para descansar um pouquinho o visual. Mas é legal, tô aprendendo um monte. Legal. Greg, até isso é uma das minhas curiosidades aqui. Vou começar com a nossa primeira pergunta, né? O que eu admiro bastante no trabalho de vocês é que vocês trazem uma cultura, vocês carregam um DNA europeu, francês, né? Que tem aí. Então, no DNA de vocês tem essa vertente da arquitetura, que é uma arquitetura do antigo continente, que já passou por diversas histórias, né, de mudança de comportamento devido a causas externas, como guerras, pandemias e etc. E o Brasil é um país mais jovem, mais recente, e vocês adaptam esse país antigo, tropicalizam e transformam numa arquitetura que geralmente ela é muito marcada pela inovação, já por trazer novas tendências, etc. Como é que você acha, assim, olhando um pouquinho para o lado europeu, para o DNA de vocês, o que a arquitetura mudou e influenciou quando viveu esses períodos, assim, de pós-guerra, ou de pandemias, ou até outros marcos que você acha interessante de compartilhar? Como é que você vê isso? Sim, acho que isso é um marco que qualquer europeu deve ter, imagino eu. Que a gente é um continente velho, mas é novo também, porque ao final das contas, esse marco da guerra, que a gente não vivenciou, mas está tão presente e forte quando a gente fala de cidade e do urbanismo, ao final das contas, teve essa grande reconstrução pós-guerra, dos anos 40, 50, que marcou completamente esse cenário urbanístico. E talvez de um peso tão grande que a gente vivenciou depois. Essa reconstrução, ela teve que ser imediata e rápida, e fizemos inúmeros erros que a gente está pagando hoje. E que faz toda essa fratura social que a gente convive, e que é forte na Europa, ela é devido a essa reconstrução, que, bom, a gente pode opinar ou não, mas era uma necessidade, uma urgência absoluta. Então, os erros foram cometidos, mas não sei se tem culpados. Mas esse fato de ter visto o impacto de reconstruir uma subúrbia longe de um centro, sem planejamento de programação de transporte, fazendo um gueto longe da cidade, começou a influenciar muito e a repercutir na vida do dia a dia sobre uma sociedade de uma maneira imensa, acho. E foi um desastre social. A gente está pagando hoje em dia esse custo com uma fratura mesmo geográfica entre aqueles que estão fora e dentro da cidade. Então, ao invés de ter uma mancha que se expandiu, como São Paulo pode ter, por exemplo, teve um raciocínio forte entre subúrbio e cidade, por conta dessa reconstrução que era normalmente para algumas décadas se ficou ainda, né? Tem, óbvio, todas as subúrbias francesas de Paris, onde tem essa violência e essa segregação social é forte e demonstra para o nosso futuro que tem que repensar um pouquinho o urbanismo. E faz tempo que já o político entendeu, viu que o custo disso é enorme, que seja em dinheiro ou humano. Então, esse planejamento urbano, acho que a gente tem hoje em dia na Europa, que tem muito menos aqui, faz parte dessa consciência política e social. Mas o que a gente aprendeu? Acho que tem, agora quando você reconstrói um grande pedaço de urbanidade em Paris, por exemplo, tem ainda que se chama de ZAC, por exemplo, de zona de habitação concertada. Por que concertada? Porque justamente a gente não quer repetir esses erros.
E a gente tenta repensar a mixidade que a gente tinha deixado de lado. Como tem mais tempo, tem a zona concertada, que quer dizer concertada, tem um diálogo entre entidades bem diferentes, que seja política, urbanística, mas sociais também, com moradores, com associação de moradores, enfim, tem um diálogo tenso, denso, mas que faz que tem essa mixidade dos desejos urbanístico. E a gente aprendeu, talvez, a dessetorizar a cidade como a gente pensava. Hoje, você vai em São Paulo, você sabe aonde ir para comprar os eletrônicos, para comprar madeira, para enfim, tem uma segmentação assim de bairro em qualquer cidade, aliás, antiga, que era muito forte. As indústrias eram na Moca, enfim, você tem uma segmentação muito legível e simpática, aliás, mas só que ela ficou um pouquinho forçada. E hoje em dia lá, a gente tenta ter essa mixidade de programação, uma mixidade social, isso é uma decisão política 100%, de ter a obrigação de integrar uma mixidade social dentro dos prédios, até dentro da cidade, até essa macro, até a micro escala, de inserir 20% de moradia social dentro de qualquer tipo de bairro, o prédio. Hoje, em Paris, se constrói, mesmo nos bairros mais nobres da capital, em uma integração de 20% de apartamento dedicado ao aluguel de baixa renda. Então, no início, todo mundo ficou um pouquinho apavorado, os incorporadores também, e vendo que tem uma lógica, ao final das contas, que funciona bem, porque qualquer um tem um lugar na sociedade e não precisa segmentar isso de uma forma geográfica. Todo mundo pode aproveitar de um ou do outro. Então, tem essa mixidade de programação, de oferecer serviços, oferecer equipamentos também, escola, hospitais, etc. Isso faz que a gente tenta repensar um pouquinho a geografia sem ter essa problemática gigantesca que a gente tem em São Paulo, cidade gigantesca, né, de não sei, 50 quilômetros, e gastar 3 horas no transporte quando você é mais pobre, 3 horas de manhã e 3 horas da noite. Enfim, é uma loucura humana que não podemos repetir e que tem impacto na sustentabilidade, no gasto de energia, de gasolina, enfim, todos os impactos são negativos. A produtividade, tudo. Então, tentamos, depois de aprender com erros pesados, de repensar essa mixidade programática social dentro de zonas um pouquinho mais amplas, mas dentro da cidade também. Acho que é um pouquinho essa grande diferença que estou vendo desse planejamento urbano que está nas mãos, ao mesmo tempo, do poder público, mas quem constrói é o poder privado. E essa concertação entre esses dois mundos é essencial para tentar ter um produto que seja cabível em nosso mundo de hoje, inserindo algumas problemáticas grandes. Senão, se um faz e o outro faz, são dois mundos diferentes. Quando essa mixidade de pensamento acontece, em geral, o resultado é legal. Não sei se ele é extremamente legal, mas no mínimo tem um direcionamento bom. Então, isso que a gente está vendo, depois essa diferença, ela se traduz, óbvio, sobre a geografia em si. A geografia de Paris, por exemplo, que é uma cidade muito mineralizada, não tem árvore quase nenhum, tem as calçadas, mas não tem muito parque. Quando em São Paulo essa vegetação tropical existe, convive, e está a cada minuto querendo sair da terra, quebrando calçadas, enfim, tem quase essa força da natureza muito forte, que muitas vezes, talvez por efeito de um país talvez mais jovem, é vista ainda como uma agressão da natureza, quando talvez aceitamos lá de reintroduzir com mais facilidade esse diálogo com a natureza. Acho que isso foi um choque quando a gente chegou de ver esse contraste entre natureza forte, tropical, linda, que apavora algumas vezes também de tanta força, e o mineral. Então foi talvez esse choque de civilização que a gente gostou, que a gente tenta casar um pouquinho mais. Mas
essa sustentabilidade ela vem também de uma necessidade absoluta, mas podemos fazer com forma um pouquinho mais poética, né? Esse diálogo justamente entre a arquitetura e vegetal, ela pode introduzir uma certa forma de poesia, algumas vezes. Um pouquinho mais que só por algumas plantas ter um tratamento de águas pluviais, etc. Tem tratamentos passivos incríveis e tem alguns que são um pouquinho mais visíveis, que traz uma poesia para o olhar, porque olhar a biofilia, né, ver a vegetação, ver plantas, acho um elemento fundamental que tem que contrapor com os elementos mais escondidos que são necessários, obviamente, mas tem que ter esse casamento que sai uma coisa um pouquinho mais bonita. Greg, eu vou fazer uma pergunta aqui, que na verdade são duas, mas eu- a pergunta a segunda pergunta, mas você vai responder antes com a primeira. A segunda pergunta vai ser assim, a Triptych ela tem uma pegada, uma cultura, um posicionamento institucional muito plural, né? É um escritório relativamente jovem, é um escritório que cresce muito, tem uma identidade muito plural do ponto de vista de diversidade, de tratar as atitudes da cidade, do campo, em várias escalas, escalas de desenho, como se tudo fosse equipamentos urbanos ou equipamentos para serem usados não só para um quarto não é feito só para dormir, uma casa não é feita só para morar, um prédio não é feito só para residir, né? Tem sempre uma conjuntura maior. Eu queria que você falasse um pouco disso, mas antes de você falar dessa pegada, eu queria que você explicasse para todos, eu acho que talvez tenha pessoas aí que não conheçam quem que é o Greg, da onde que veio o Greg, como é que é o trabalho da Triptych aqui no Brasil, o que vocês estão fazendo. E aí na segunda, que eu acho que o resultado desse trabalho que vocês estão tendo é justamente essa postura assim, bastante vanguardista assim, em termos de design. Mas antes fala 2 passos para trás para dar 2 passos para frente. Sim, você está completamente certo e muito ligado a isso. Acho que essa experiência de vida que traz um pouquinho esse olhar um pouquinho mais transversal. Porque chegamos a 20 anos aqui, então éramos quatro, então somos quatro sócios, três franceses e uma brasileira, que é a Carol, e chegamos aqui para começar não, começar, era final dos estudos, a gente queria conhecer 2 anos, uma aventura externa antes de começar juntos. E chegamos no Brasil, foi amor à primeira paixão, enfim, primeira vista, e até hoje estou aqui. Mas por quê? Porque a gente fez uma faculdade francesa, que era as Belas Artes, que é uma escola super clássica, no sentido que tinha só uma que ficava ainda nesse conjunto das Belas Artes, sem relação institucional, mas nos mesmos locais, com um conteúdo muito ruim, uma escola magnífica, simpática, mas com conteúdo muito aberto e sem dogma. Isso que foi maravilhoso. Sem dogma permite de começar a se interessar em muitas coisas. E por isso, como não tinha muito dogmatismo, teoria, a gente foi buscar isso dentro dos museus, dentro dos cinemas, dentro das palestras, dentro dos livros. A gente ficou muito curioso em tudo para tentar ter esse conteúdo conosco. E a gente percebeu desde o início que tem uma transversalidade que funciona muito entre arquitetura, as artes, sociologia, etnologia, enfim, tudo estava ligado. Um arquiteto não pode ser só um arquiteto, ele tem que ser tudo ao mesmo tempo, senão você não enxerga o mundo como ele é. E essa falta, talvez, de teoria na escola fez que a gente ficou muito com fome disso. E trabalhar a quatro é uma outra forma também de se nutrir do outro.
que não é fácil de trabalhar então, 16 mãos, não, calculou errado, mas com 4 pessoas, cada um é diferente do outro, cada um traz uma coisa e tem que abdicar de algumas coisas para aceitar outras. E pouco a pouco, esse fato de ter essa visão mais transversal, de ouvir o outro, de começar a formatar uma arquitetura de grupo, faz que talvez ela é um pouquinho mais rica. E acho que é isso que a gente trouxe desde o início, com a nossa bagagem da faculdade, chegamos num país diferente para passar 2 anos, mas foi mais, e aí enriqueceu ainda mais, porque a gente chega no Brasil com essa cultura muito parecida e tão distante ao mesmo tempo, de ver, a gente chegou no Rio de Janeiro, que acho que é um passo obrigatório para fazer essa transição, ver o clichê, a praia, Rio, enfim, batucada, tudo que faz sonhar qualquer turista, e ver esse país maravilhoso, acolhedor, isso, enfim, essa porosidade sabe, de cultura que foi muito interessante para nós. E esse tropicalismo também, além do tropical, tinha o tropicalismo, ingerir a cultura do outro e fazer essa transição entre a nossa e de vocês e da nossa para vocês, enfim, esse tropicalismo invertido que a gente fala algumas vezes foi também muito importante de pegar o melhor de tudo e começar a fazer de uma arquitetura que era muito europeu no início, começar a ver esses acidentes um pouquinho bizarros que acontecia um pouquinho mais Brasil, sabe, como dizer, não sei, essa integração um pouquinho dessa biculturalidade que dá uma coisa diferente, imagino eu. Voltando na primeira pergunta, acho que essa mixidade que eu estava falando vem também dessa mixidade de ensinamentos, dessa mixidade da cultura e fazer, quando você estava falando de urbanismo e desse planejamento, quando a gente sempre considera, não sei como falar, mas dessas grandes escalas até a pequena é o mesmo pensamento. Então, se a gente trabalha arquitetura, a gente trabalha urbanismo, com certeza absoluta. E trabalhar o urbanismo como arquitetura também é interessante da micro e macro escala. E a gente vê também, voltando para essa talvez diferença de hoje na Europa e aqui que a gente pode ver, no Rio é flagrante, por exemplo, a barreira entre o espaço público e privado. Você vai no Leblon, em Ipanema, você está cercado de barreira. Sempre, sempre, sempre tem uma barreira entre a calçada e o prédio. O espaço tampão não existe, né? Tem uma fronteira física forte, grossa, quase, com serralheira enorme, que faz essa separação nítida entre o espaço público e privado. E pouco a pouco começou aqui também as fachadas ativas em São Paulo começaram a reatribuir a arquitetura como instrumento, o ferramenta de sociabilização, faz que o prédio e a cidade podem se intercomunicar. Mas as leis, o plano diretor faz que você tem que ter um recuo de um prédio para a rua. E esse recuo faz essa barreira também. Se ela não é física, ela está com as próprias leis do plano diretor. E quando você começa a refazer esse contato e ter uma porosidade, talvez, que você vê em Paris ou Nova York, que você vai passear nas ruas, você tem um contato imediato com a arquitetura. E essa arquitetura geralmente é uma loja, pode ser, que dá esse movimento nas ruas, esse diálogo um pouquinho mais legal, e não tem 5 metros de recuo que impede um pouquinho essa ligação entre justamente arquitetura e urbanismo. Então, acho isso também fundamental de começar a ligar essa cidade com o que faz essa cidade, que são os prédios. Mas isso faz também, como para acabar com essa resposta, quando a gente desenha ter um objeto, fazendo o design, de tentar integrar todos esses pensamentos. Acho que é fundamental isso. Vocês, Greg, a gente se conheceu há
A gente se conhece há uns 4, 5 anos já, acho, né? Sim, E sim. a gente já tentou fazer alguns projetos juntos, conseguimos agora no Age 360. É legal que a postura que vocês. Acho que a sociedade agora cada vez mais vem valorizando posturas e atitudes como a Triptych tem se proposto a fazer, né? Ocupar um espaço na arquitetura junto com os incorporadores um pouco mais inclusivo, mais responsável, mais local, né? Global e local. E Sim. o interessante é que vocês têm aí as atitudes como pessoas físicas, não só como pessoa jurídica, muito alinhadas, né? Então vocês, eu lembro muito bem, quando vocês mudaram do escritório do Jardim Europa para cobertura no centro, em frente ao Copan, aí em São Paulo, que vocês, a gente foi almoçar, como é que é o nome daquele restaurante lá? Ou no Não, Orfeu, talvez. Não? pode ser, né? Lá em cima no prédio? Ah, não, foi no Esther, na Praça da No República, Extra, talvez. exatamente. Um prédio que é um ícone Sim. de inclusão, mercado imobiliário, urbanismo na cidade de São Paulo, de uso misto há 60, 70 anos atrás. E vocês têm pregado quase como pastores, né? Esse posicionamento de novo, de trazer cada projeto como um equipamento urbano, e a gente vem percebendo que o mercado, inclusive o mercado de luxo, vem reconhecendo isso em vocês, né? Então, vocês estão fazendo projetos para as marcas, as grifes mais famosas aí do mercado imobiliário, em hotelaria, Pagano, Boa Vista, Trancoso. A gente tem visto aí que essas coisas têm acontecendo e a gente teve a graça aí também de conseguir desenhar um projeto junto com vocês, que aqui em Curitiba. E eu queria perguntar aí, como é que você enxerga essa transição aí do escritório de vocês, de às vezes uns gringos meio loucos aqui tentando a vida, para agora um escritório realmente muito robusto, com muita bagagem, com muita entrega, e ainda na fronteira do design, questionando muita coisa, e conseguindo agora fazer com que as pessoas aceitem isso, né? Que a sociedade, coisas que a sociedade talvez há 5, 6 anos atrás achava muito louco, hoje ela fala, putz, é muito melhor, né? Como é que você vê esse momento de vocês, esse movimento? Ah, graças a você. Não, mas porque sim, sim, é verdade, porque sim, essa mudança no centro já foi uma postura importante, porque a gente tem talvez esse tipo de discurso e a gente estava na Gabriel Monteiro da Silva e depois na Rua Europa, completamente fora um pouquinho da realidade social e urbanística de São Paulo. E esse movimento de voltar para o centro, de ter justamente esse contato com arquitetura e urbanismo lindo, bonito, pensado que foi numa época dessa integração dos prédios com a cidade, etc., que no centro você tem, e você está vendo esse movimento que ao final é rápido, né, de invasão um pouquinho, invasão no bom sentido do termo, que está mudando pouco a pouco, e mais tem uma loja bacana, mais tem outras, mais tem um bar, mais tem um escritório, mais essa mancha está se amplificando. E foi uma decisão muito boa e tô feliz da vida a cada momento que penso nessa mudança que a gente fez para se reintroduzir um pouquinho essa muvuca do centro, para ter um discurso alinhado com a nossa postura de escritório também. Agora, estava falando do público, do político, existe muitos urbanistas ligados ao político na cidade que tem um trabalho imenso. A dificuldade é a temporalidade de aplicar esse tipo de pensamento na realidade, então vai pouco a pouco, mas é difícil. E temos algumas vezes a sorte, como encontrar você, ou a Ideas Agros, ou alguns incorporadores que fazem, ao final,
tem que ser realista que o privado faz a cidade de hoje. E o político está muito mais lento, ele está seguindo, mas é um pouquinho atrás. Então, para fazer o presente, tem que achar alguns atores que a gente chama de city changer, né, que são incorporadores com essa visão virtuosa, que ao final das contas tem quando você faz bem as coisas, ao final das contas, o resultado funciona em termos de venda, de aceitação, de novidade, que não sou um arquiteto maluco que tem ideias legais. Então, a gente tem esse lado que tem um momento, que tem uma realidade, que seja financeira, de investimento, de temporalidade, de cronograma, que o arquiteto tem que integrar, ingerir, para poder trabalhar e fazer essa mudança, porque senão tem ainda dois mundos dos artistas e de quem investe. E uma vez que a gente consegue ter esse diálogo de ideias um pouquinho mais amplas, um pouquinho mais humanista, que pode ajudar a mudar a arquitetura e o urbanismo no bom sentido do termo, todo mundo ganha. E o tempo de esperar o poder público seguir, e eu sei que eles trabalham muito para isso. O problema é a burocracia, que seja aqui ou em outros países. Talvez quando o seu choque pós-guerra foi um acelerador de pensamento legais no urbanismo, com certeza absoluta. Mas aqui você vê alguns bairros magníficos em São Paulo, no Brasil, quando você começa a circular, tem o que teve algumas décadas de mercado um pouquinho mais em demanda, porque tinha em oferta, porque tinha demanda enorme, e passamos do lado um pouquinho o pensamento mais urbanístico, arquitetônico. Mas aqui, quando a gente começou a trabalhar com as árvores e ver, por exemplo, com ele, que era possível de, ao mesmo tempo, ter lançamentos, empreendimentos que cabia, né, no papel, na planilha e nas vendas, todo mundo começou a olhar como uma possibilidade futura. E a crise, infelizmente, ajudou, ou felizmente, nesse caso, a entender que a arquitetura e o urbanismo têm que ter um valor agregado, senão não vai se vender. E esse estoque que teve nos braços de muitas pessoas talvez ajudaram a fazer esse declique de podemos talvez pensar um produto melhor para quem vai usar. E quem usa é um morador, é um cidadão, é um brasileiro, é um ser humano da planeta. Então, você pode chegar da sustentabilidade a ter um uso, uma programação um pouquinho mixta dentro dos prédios, que seja nesse microterritório ou no macroterritório. Mas tem que ter esses ouvidos. E vocês tiveram, então, quando você começou a gente começou a falar, foi muito bom de ver um diálogo, sabe? O diálogo que faz tudo. E quando você vê o bom de cada lado, a gente consegue evoluir num produto interessante e bom para todo mundo. E é legal de vocês contarem um pouquinho assim do que vocês imaginaram para o Age, que eu acho que materializa um pouco dessa concepção. Como é que foi essa conversa de vocês no começo e como é que isso vem se materializando num projeto que vai ser provavelmente uma referência também para esse tipo de arquitetura, esse diálogo com a cidade, um monte de histórias dentro do mesmo empreendimento. Acho que seria legal de vocês dois contarem aí como é que foi esse começo de conversa que vem terminando aí num... Ixi. Oi, não, mas é filho. Tá, deu. Deixa só eu comentar um negócio. A gente tá com pouca bateria aqui, viu? E eu, puta, eu revirei aqui atrás de carregador e não achou. Não achei, mas vamos lá. Bom, vou começar. Então, já o briefing que você trouxe para a gente era o sonho de qualquer um. Todas essas ideias já estavam no briefing primário. Então, a gente deu match já no briefing dessas vontades que você tinha. E esse olhar virtuoso de ter uma coisa de qualidade, de integração dos moradores com alguns programas um pouquinho diferentes.
E também essa verticalidade, que acho também que é uma, talvez, consequência do terreno e do plano diretor, mas, além disso, ela traz, acho, uma coisa super legal de tentar sempre ter essa... eh, eh, de incentivar a verticalidade, porque muitas vezes a gente sentiu aqui, quando você faz um prédio, você ou investe um bairro que não é verticalizado, que está feito, em geral, de residência pequena, tipo a Vila Madalena, mas a verticalidade é tudo, a solução a todas essas misérias que contém no início, ela vem também de uma solução vertical, porque senão a gente vai aumentar essa mancha urbana. Então, já ter um ícone vertical, acho legal para ter esse símbolo de sim, podemos viver numa torre bem feita, bonita, que tem também que traz esses benefícios. E depois a gente começou a trabalhar esse embasamento de uma forma um pouquinho mais em diálogo com a cidade, com uma base que podia ser comercial ou alugada, ou integrar um pouquinho desses programas mistos, ter esse grande diálogo com a natureza. A gente conseguiu, estou tão feliz disso, de ter sim numa torre um diálogo real entre o mineral e o vegetal, que não seja só de enfeite, de integrar mesmo gotejador, drenos, enfim, todo um sistema hídrico que permita, por exemplo, a realidade de uma planta crescendo numa torre, e ter esse diálogo com o concreto bruto, né, que é quase um mineral. Realmente acho que temos uma colagem de vegetal e mineral total entre um concreto e umas plantas lá, que vão trazer em cada apartamento esse filtro, essa visão, essa biofilia que a gente tenta dar em nossos projetos. E além disso, tivemos a sorte de poder ter uma forma icônica devido a um plano diretor que acho que a gente gosta muito de não ter um design pronunciado em nossa arquitetura. A gente é muito processual, então esse processo leva a uma forma e não o contrário. E essa forma do AGE é muito peculiar e a resultante absoluta do plano diretor e dos segmentos de corte das inclinações de recuo. Então, a gente não desenhou, a gente não foi um artista desenhando com o pincel, mas sim esse processo de implantação da torre que deu esses recortes, que dá a cara ao prédio. Então, é uma forma processada, de uma certa forma. E conseguimos pôr também uma coisa que a gente acha super legal e de mais em mais, de começar a sair, a extrair as áreas sociais, que eram áreas de catálogo de venda feias, que era para preencher um catálogo de pedidos do gourmet, do kids, de não sei o que estava sempre embaixo do prédio, na sombra, sem visibilidade, que era meio caótico. A gente conseguiu a levar uma parte dessas áreas sociais no meio da torre, que vai participar desse ícone da cidade, mas também que vai agradar quem vai usar lá com uma vista 360 maravilhoso e impacta, né, essa hiperprogramação dentro de uma torre visível. Então, é um pouquinho essa poesia que eu estava falando no início, esse impacto didático que a gente pode ver e demonstrar nesse tipo de prédio. Enfim, tem muitas coisas, mas são elementos que fazem, acho, desse prédio um marco que vai ser extraordinário, espero eu. Vai ser muito legal. Vai ser no mínimo divertido, né, Greg? Tem sido, né? Sim. Sim, e acho que o processo que a gente teve juntos, que acho também isso é uma parte. A gente é processual, a nossa maneira de fazer arquitetura, são processos com caminhos que a gente escolhe, atesta, etc. E do outro lado, vocês trouxeram isso. E essa interligação de processos, acho, ficou maravilhoso. De começar a ter design thinking, de ter value engineering com os arquitetos, todo mundo no meio de uma mesa. A gente sempre trabalhou em grupo e fazer ainda mais grupos maiores traz sempre uma coisa de bom. Eu acho que esse processo de trabalho ficou maravilhoso. Então, o projeto ficou muito orgânico no início, não na forma, mas no processo, né? Todo mundo estava com ideias e
a organicidade das ideias deu um resultado muito mais sharp no desenho, mas muito interessante, acho. Legal. Sabe que eu acho que vocês aí, você especialmente, a gente aqui também, a gente pensa em projetos, né? De como é que eles vão estar funcionando daqui a 30 anos, quais são as experiências que as pessoas estão tendo e se ele vai estar atualizado daqui a 30 anos. E mais do que isso, como se a gente estivesse dentro de um estúdio de cinema, né? Então, quando você fala que o arquiteto ele não é um cara que só desenha, pelo contrário, ele está criando cenários para roteiro. Exatamente, criando temas da vida das pessoas, né? Do cotidiano delas. E eu vejo que quem é expoente, né? Quem realmente consegue fazer isso, elevar projetos para outro patamar, né? Isso não, quem diz são as pessoas que usam, não são não é quem constrói, não é o mercado por si só, são os usuários e quem interage com isso, de realmente pensar, né, na construção como quase um set de filmagem, né? Como é que isso aqui, porque quando a gente vai filmar, a gente monta um estúdio, a gente deixa tudo preparado para que a imagem fique a mais maravilhosa possível. E quando a gente vai fazer nossos projetos, e aí vocês são os diretores desse filme, né? Como é que a gente constrói realmente um cenário para que a pessoa ela se coloque, para que a rotina dela vire de fato uma coisa muito especial, onde ela tá, ela sai da casa dela, ela volta talvez para uma vida normal, mas quando ela está dentro de casa parece que ela entrou parece que ela entrou parece que ela entrou sabe aquele efeito Wall de entrar na Disney ou de entrar no Projac ou de entrar não sei, ou de entrar num estúdio em Hollywood, etc. E eu acho que vocês têm muito dessa pegada, assim, transformar pequenas coisas banais do dia a dia em uma espécie de eventos, né? Tudo vira motivo para contemplação, para conteúdo, para contar para os outros, para sorrir. Eu acho que essa é uma mensagem muito legal aí que vocês têm conseguido. Sim, mas acho a sua colocação também super pertinente, porque isso sim para o presente, porque a arquitetura ela tem um tempo muito grande e elástico, mas a gente projeta para um prédio daqui 2, 3, 4, 5 anos. Então, temos que já prever uma mudança de hábito sobre 3, 4, 5 anos. E de mais em mais a gente está vendo essa aceleração dos modos de viver, quando você vê essas novas gerações do millennials, etc., que já começaram a inverter tudo o que a gente estava achando certo, que a propriedade não é mais isso, que a gente vai alugar o carro, que a gente... Enfim, bom, são milhões de mudanças de uso e que vão se acelerando aqui, e acho que tem que ter a humildade de fazer o que você está falando, de ter um cenário de arquitetura, porque tem um impacto de fazer arquitetura imenso em energia, em desgaste, em usar materiais e tudo, que não podemos destruir o estúdio de cinema depois. Ele vai ficar e vai receber essas atualizações, como você bem falou, senão seria um custo do meio ambiente imenso. Então, sim, podemos agradar no tempo T da entrada nesse prédio novo e deixar a possibilidade daqui 5, 10, 15 anos de refazer um pouquinho tudo dentro. Então, mas a gente tem essa versatilidade, ser versátil, mais simples, nas plantas, usando plantas mais abertas, mais livre, para reconfigurar depois um pouquinho esses novos usos. Acho isso essencial também, faz parte desse pensamento de sustentabilidade que a gente tem. Legal, Dri. Quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa? Legal, Greg, também. Eu acho que até aqui um comentário aqui do Edu, né? Tem alguma mudança que você acha aí
Greg, em relação a esse momento que a gente está vivendo a gente vai mudar alguns hábitos aí nesse momento pós-Covid. O que que você acha aí de arquitetura que pode vir a mudar? E até eu acho que é legal o próprio projeto do Age, como ele é uma antecipação de tendências, ele tem algumas soluções que já contemplam alguma dessas mudanças, né? O que você vê de mudança aí para a parte de arquitetura, uma consciência, algum insight legal que deve mudar bastante para os próximos projetos ou até adaptações de projetos já existentes? Sim, acho que o impacto vai ser fenomenal, acho eu. Que a gente estava falando no início, ah, o problema, o não problema que a gente acabou de se dar conta que não precisava tanto se deslocar para trabalhar, que os meios de hoje permitam de trabalhar muito, extremamente bem, aliás, quase demais da conta. Todas as equipes falam que eles nunca trabalharam tanto porque eles estão em casa, está muito focado, que a gente não perde mais tempo no trânsito para uma reunião que a gente podia fazer em 5 minutos no Skype ou outros aplicativos, enfim, e esse pequeno insight fazem que qualquer um, acho, está repensando um pouquinho esse futuro. Então, e acho que um impacto, além da arquitetura, vai ser um pouquinho mais no urbanismo, justamente essa dessegmentação que a gente tinha falado no início, de ter esses bairros mais corporativos, mais residencial, quando a gente começa a entender que podemos trabalhar um pouquinho mais em casa, um pouquinho menos no trabalho, essa fronteira trabalho-casa vai ficar de mais em mais porosa e a gente vai usar com certeza absoluta, aliás, para reduzir custos de escritórios, etc., o home office no futuro. Então, esse impacto no urbanismo, já no planejamento dos escritórios, e em casa, que a gente estava conversando, reaprender a viver em casa, um apartamento, foi uma das dificuldades que eu tive de reconviver com meus objetos, a minha biblioteca, os meus filhos, a minha mulher, enfim, redefinir o espaço doméstico como um espaço um pouquinho mais plural e reintegrar esse fato de poder trabalhar em casa. Por enquanto, estou quase no porão, não tenho espaço, porque a gente não pensava mais nisso. E daí tem que dar mais intimidade para poder se esconder um pouquinho, uma hora, enfim. Reachar essas coisas onde você está bem, esses ninhos, onde você pode trabalhar, descansar, ficar sozinho ou ler, quando a família está aqui. E cada um pode se extrair um pouquinho desse mundo. Então, e isso vai ser feito, acho que, de uma grande escala, que seja urbanística ou doméstica. Sim, acho que vai ter muitas mudanças para frente, porque ao mesmo tempo vai agradar, me parece, o mercado, reduzir o tamanho de escritório, reduzir um pouquinho essa loucura que a gente tinha, reduzir o transporte, reduzir esses gastos e, ao mesmo tempo, reaprender a conviver com a família. Então, todo mundo vai ganhar um pouquinho nisso. Então, acho que temos um futuro que pode ser interessante. Interessante. Ao final. Agora está muito real life, né? Isso. Legal. Bom, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Fê. A gente vai ter que, acho que já temos aí quase 50 minutos de conversa. O Instagram sabe que se deixar, a gente fica falando aqui até eternamente, então ele termina aqui quando dá uma hora. Mas não sei, Greg, você quer dizer alguma coisa? Quer deixar algum recado, alguma mensagem aí da do trabalho de vocês? Fica em casa já. e não, mas nesse caso, esse lado positivo que estou enxergando, que talvez que isso vai dar uma grande, não sei, reflexão que pode ser benéfico para o futuro. Esperando que vai sair rápido dessa crise, mas no mínimo ela pode trazer esse benefício para todo mundo. Acho que tudo que a gente falou desse pensamento um pouquinho mais transversal da macro a micro escala, a reintegrar essas coisas da sociabilidade, da socialização das pessoas, do espaço público-privado para tentar fazer um mundo melhor. E um pouquinho espero no seu futuro, em vez de se retrair em casa e se fechar,
a gente pode conviver com esses dois polos de uma maneira mais virtuosa para o bem-estar de cada um. Espero que seja isso. Legal. Não dá para desperdiçar uma crise, né, Greg? Exatamente, ela traz sempre alguma coisa positiva. Vamos pegar Alguma essa coisa e esquecer a boa. outra. É verdade. Mas beleza, Greg. Então, a gente queria agradecer o papo. Valeu. A gente vai Obrigado a salvar esse vocês. conteúdo, né? Ele vai ficar na nossa IGTV aqui para quem quiser assistir depois. Tá Também bom. pode assistir. Foi um grande prazer ainda de trabalhar juntos, que temos muito trabalho para frente. É. E com outras novidades Tá aí bom. no futuro, né, Greg? No futuro próximo. Tá bom. Tô ansioso. É verdade. Valeu, Então, Greg. Legal. Obrigado, Tchau. tchau a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Então, encerra.